Queridos irmãos do canal Na Estrada com Cristo, vosso irmão Cícero mais uma vez pregando uma palavra do Senhor para vocês. Primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Carta que o apóstolo Paulo enviou para o seu discípulo querido, jovem Timóteo, capítulo 6, versículo 3. 1 Timóteo. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. O apóstolo Paulo, ele já estava avançado na idade, mas ele tinha um discípulo, um jovem muito querido chamado Timóteo. E ele disse: Timóteo, eu vou em breve partir para os braços do Senhor e você é meu discípulo, eu quero ensinar para você, Timóteo. E essa carta serve para Cícero e para qualquer pregador sério. Isso aqui é uma carta pastoral, é uma carta para um verdadeiro pastor, dizendo como que você deve ser. Paulo diz: Timóteo, se alguém estiver ensinando uma doutrina e não está de acordo com a doutrina de Jesus Cristo, é soberbo e nada sabe. Se não está na mesma forma, se não conforma. Se alguém ensina alguma doutrina e não se conforma, quer dizer, não está na mesma forma, se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo que Jesus Cristo ensinou para nós são palavras sãs, são palavras perfeitas, são palavras completas, porque nele está toda a plenitude da divindade. São palavras sãs. Então Paulo está dizendo, se alguém ensinar uma doutrina diferente de Jesus Cristo, não aceite. Esse homem é soberbo e nada sabe. Por exemplo, recentemente eu vi o Malafaia dizendo que anda com 4 seguranças, policiais armados, e quem chegar perto para encostar nele vai levar bala. Malafaia disse isso, no culto. Essas palavras se parecem com Jesus? Quando foi que você disse que você viu Jesus dizendo que ele ia andar com 4 policiais armados do lado e que se alguém encostasse perto dele ia levar bala? Quando foi que você viu Jesus Cristo se metendo em politicagem, brigando por causa de politicagem? Eu pergunto, as palavras desse homem e de outros falsos profetas que tem por aí se parecem com Jesus? Porque ele está dizendo, olha, se alguém ensinar alguma doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, é um cara soberbo e nada sabe. Mas delira, está delirando. Quando Valdemiro Santiago disse que ele está vendendo um caroço de feijão por R$1.000 e insinua que aquele caroço de feijão que ele vendeu por R$1.000 curou uma pessoa de Covid, cara. Isso se parece com o que o Senhor Jesus Cristo ensinou? Quando em Mateus capítulo 10, versículo 8, ele disse, de graça recebeste, de graça dai. Porque aqui está um pregador de graça. Eu prego há 2 décadas o Evangelho de Jesus de graça. Pergunte para qualquer pessoa que me assiste nesse canal ou na minha página se um dia eu cobrei 1 quilo de arroz para pregar o Evangelho. Até a conta de luz desse salão eu estou pagando sozinho do meu bolso. Porque era uma coisa que os irmãos me ajudavam antes da pandemia e agora eles não estão me ajudando. Como não está tendo reunião, estou pregando só. Tem isso, cara. Prego de graça.
Esse terreno foi eu que comprei e construí esse salão. Eu prego de graça. Porque as minhas palavras têm que estar de acordo com as palavras do meu Senhor Jesus Cristo. Parece com Jesus o que o Valdemiro fez? Quando o Macedo diz que se você levar dinheiro lá na Universal e você for um dizimista fiel, Deus vai abençoar a sua vida e nada vai faltar para você, enquanto um monte de criança na África está passando fome. Você crê num Deus que abençoa o Macedo com helicóptero, com carro importado e deixa as crianças da África passar fome, caramba? Se parece com Jesus? Quando o R.R. Soares diz que vai para o céu as pessoas que dão o dízimo na igreja dele, cara, você não está vendo que R.R. Soares, Macedo, Malafaia, Valdemiro, Estevão Hernandes, René Ternol, são tudo falsos profetas? Você não está vendo que são poucos pregadores sinceros nesse país, que as palavras se parecem com as palavras de Jesus? Pegue tudo que eu tenho pregado para vocês e examine na palavra e mostre que eu estou errado. Mande esses caras mostrar. Irmãos, se não se parece com a doutrina de Jesus, não serve. Como que era Jesus, irmão? Ele disse: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Está lá em Mateus capítulo 11. Aprenda com Jesus, que ele é manso e humilde de coração. Então ele diz: olha, se alguém está fazendo diferente de Jesus, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 4, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Eles só querem contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfia, briga entre si, blasfêmias e ruins suspeitas. Irmãos, já morreu milhares de pessoas só no Brasil, irmãos, por causa dessa pandemia. E o Malafaia, irmãos, está brigando para abrir a igreja, dizendo que está preocupado com as almas. Eu falo diante do Senhor Jesus Cristo que a única coisa que o Malafaia está preocupado é de ganhar dinheiro, é o dízimo. Diante do meu Jesus eu falo isso. Que eu seja julgado por estas palavras, se eu estiver sendo caluniado por Senhor. Só isso. Se preocupa com a alma de ninguém, se vendeu o dinheiro, se vendeu a ganância. Se parece com Jesus, prefere arriscar a vida das pessoas, morrer, mas que o comércio disfarçado de igreja dele esteja aberto. Glória ao Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque eu tenho certeza que os anjos de Deus, que Jesus Cristo e o Pai diz amém para o que eu estou pregando agora, porque é palavra. Por isso que nascem suspeitas, está cheio de suspeita em volta deles, de ganância, de gente que foi usado, de gente que foi abusado, de gente que deu a casa pensando que ia ganhar uma mansão, no outro dia estava morando debaixo da ponte na igreja deles. Saca? Eu sei o que eu estou falando, porque eu já tratei um monte de gente com a alma destruída, que saiu dessas empresas que eu acabei de dizer o nome, disfarçada de igreja. E tem um monte de pequenininho, um pastor pequenininho de bairro que está imitando eles. Você diz: Cícero, aqui em Santana de Parnaíba, eu que te assisto aqui, você indica algum pastor? O único pastor que eu te indico é o Senhor Jesus Cristo. E se você quiser ouvir uma palavra de um servo de Deus parecido com Jesus Cristo, continue ouvindo o que você está ouvindo da minha boca agora, porque é evangelho. Tem outro para indicar não. Alguém diz: Cícero, você é o dono da verdade? Sou. A palavra é verdade. Ela está comigo, ela está em mim. Eu faço outra pergunta. Você tem capacidade de mostrar o contrário do que eu estou ensinando? E dizer que o que eu estou ensinando não vai perfeitamente de encontro ao que esses caras estão fazendo? Vamos continuar a leitura?
Versículo 5: contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade. Não entende, estão privados. A verdade está fechada para eles. Ó. Não querem entender. Privados da verdade. Cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Ele está dizendo, eles usam de uma carinha de piedade, de religiosidade. Eu sou ungido de Jesus para ganhar dinheiro, fazendo da piedade uma causa de ganho. Aparta-te dos tais, é por isso que eu me apartei. Versículo 5, capítulo 6, versículo 5. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento, quando você se contenta com o que você tem. Quando você tem um coração agradecido pelo que você já tem. Isso é um ganho extraordinário diante de Deus. Por isso que eu prego de graça há mais de 2 décadas. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Junto o meu dinheirinho, coloco gasolina na minha moto e vou pregar o Evangelho de Jesus Cristo. De graça. Eu prego a graça, de graça. Eu prego que Jesus é o caminho e não cobro pedágio que nesses caras que eu citei aqui. E o Senhor, quando abrir os livros da vida, vai mostrar tudo isso que eu estou falando, para quem duvidar. Todo mundo que está seguindo esses caras está enganado, irmãos. Ou está com má intenção, gosta de ser enganado, porque a Bíblia diz que eles seguirão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tem gente que gosta de ser enganado, me engana que eu gosto. Mas eu fui chamado para pregar o Evangelho verdadeiro. Como Paulo, como Lutero, como o apóstolo João. Entende? Como John Wesley, como John Stott. Entende? Jesus prega graça de graça. 7, capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. O Macedo, Malafaia, Valdemiro, R.R. Soares, Esteve Hernandes, Samuel Ferreira, René Terranova e companhia, eles pensam que o caixão deles vai ter gaveta. Mas não tem gaveta não. Nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada levaremos dele. Toda pessoa é enganada por eles. Que o clamor chega ao Senhor. A máscara cairá um dia. Parece com Jesus o que esses caras estão fazendo? Andando em carro importado com segurança armada, sem nem se preocupar com quem está passando necessidade na igreja deles? Aí você, não, se eles deram uma cestinha básica lá na favela, ali não é nem uma vírgula, 1% de tudo que eles desviam de grana, enriquecimento ilícito. Ali é para disfarçar, você não está vendo? Parece com Jesus isso? Essas coisas que eles fazem se conformam com as palavras de Jesus? O apóstolo Paulo está dizendo que não. E eu prefiro ficar com o apóstolo Paulo do que com o Valdemiro Santiago. Porque o apóstolo Paulo foi chamado por Deus. Diferente dele. Podemos levar nada. Versículo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Esteja contente se você tem comida, se você tem com que se cobrir. Esteja contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e enlace em muita concupiscência, louca e nociva, que submerge os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Alguns se desviaram da fé. Se desviaram da fé. Teve alguns que começou pregando com sinceridade, mas depois eles viram a ganância dos falsos profetas, andando de carro importado, helicóptero, construindo o templo de Salomão. Eles cresceram os olhos e se desviaram da fé. Se desviaram da fé. E se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Agora, veja bem,
1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Olha o que Paulo diz para Timóteo, para mim e para você. Mas tu, homem de Deus, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, segue o que é justo, que é o que Jesus ensinou, segue a piedade de Jesus, não seja ímpio, seja uma pessoa pio, seja uma pessoa piedosa, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Alguém disse, mas você é um cara tão manso, paciente, você está pregando com tanta autoridade, você não ama esses caras que você citou aqui? Amo, eu amo todos eles, por isso que eu estou pregando a verdade, para ver se eles se arrependem e voltam para o caminho de Jesus. Volta para o caminho de Jesus. Senhor, salva esses homens. A minha vontade é que eles sigam o caminho que é Jesus. Alguns não podem voltar porque nunca foram de Jesus. Segue a justiça, a piedade, a fé, a mansidão. Milita a boa milícia, quer dizer, seja um militante do que é bom. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então eu quero ficar com o versículo 11, que diz, mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Fuja de qualquer igreja, cara, de qualquer denominação, que você chega lá e tem um envelope com o seu nome, dizendo que você tem que dar o dízimo, senão você está roubando a Deus. Você está sendo enganado. Fuja. Homem de Deus, foge destas coisas. Malaquias 3:10 foi escrito para a nação de Israel. Dízimo não era dinheiro, era a 10ª parte dos alimentos, para ajudar o sacerdote que não podia ter herança, diferente dos caras que tem avião, helicóptero, casa, mansão, chácara, fazenda. O sacerdote, coitado, não tinha herança, recebia o dízimo e ainda repartia com o órfão, a viúva, os levitas e todos os necessitados, cara. É uma vergonha o que esses caras fazem. É o anti-evangelho, cara. É anticristo, eles são anticristo. Alguém fica achando que o anticristo é o Papa. Os anticristos estão aí na sua cara e você está achando que é o Papa. Eu não estou aqui para defender religião A ou B, mas honestamente, cara, o Papa Francisco é um homem que, se ele sentar ali do lado da mesa comigo para tomar um café, eu tomo um café com ele, mas eu não aguentaria tomar um café com Malafaia. Não posso partir o pão com ele, partir o pão espiritual, porque é um cara arrogante, cara, que está aí só para brigar por causa de politicagem e ganância financeira. Eu não concordo com as doutrinas do Papa, que fique claro, mas ele é um ser humano muito melhor do que esse outro que eu falei. Muito mais humilde. Foge destas coisas. Foge de qualquer pregador ganancioso, seja padre, seja papa, apóstolo, pastor. Se não se parece com Jesus, caia fora, irmãos. Como dizia o Mestre Jesus, paz seja convosco.